quiserem fazer uma pergunta, façam aqui pelas mensagens, tá? De tempo em tempo eu vou parando a explicação e vou vendo se vocês têm dúvidas. Anotem as dúvidas, então, e a gente vai conversando sobre elas. Tá ok? Olha só, quando nós falamos em notação científica, gente, um dos primeiros pesquisadores, filósofos da época aí foi Arquimedes, que começou a falar em notação científica. Ele começou a querer contar números muito grandes e cada vez que ele contava tinha que acrescentar mais zeros e a forma de escrever foi ficando cada vez maior. Então ele conseguiu aí um artifício para escrever esses números de uma forma mais simplificada e não escrever muito zero e muito número um atrás do outro aí, tá? Então, o que ele pensou? Ele foi um dos primeiros caras que pensou no muito grande. Ele imaginou a quantidade de grão de areia que teria na areia da praia, por exemplo. E isso fez com que ele chegasse a um número muito grande e tivesse que escrever um montão de números aí, tá? Então, quando a gente tem, olha só, a gente tem um número, que ele é representado pelo M aqui, vezes 10 na N, tá? O que é cada uma dessas letrinhas aí? Nós chamamos ali, então, ó, que mantissa, ele deu um exemplo de 3,2 aqui, a base é o 10, o expoente é 3, e nós dizemos que isso tudo está na potência de 10. Então, dizer que é 3,2 vezes 10 na 3, eu estou dizendo que esse cara está na potência 10 na 3. O expoente é 3. O que acontece aí? Eu posso dizer de forma decimal que esse número é 3.200. 3.200 é a mesma coisa que dizer que é 3,2 vezes 10 na 3. Ok? Olha só, eu vou partir desse número aí, ó. Ele tem 13 mil, milhão, 13 bilhões de alguma coisa, tá? Vou voltar para a tela do quadro para nós representar. Tá? Agora vai aparecer aqui. Se eu pegar esses 13 bilhões, tá, gente? Quando eu falo, então, em 13 seguidos de 9 zeros, ali, nós dizemos que esse número está na forma decimal. É aquele número que a gente está acostumado a escrever por extenso. Nós dividimos os milhares por pontos aqui e nós temos lá na última casa a vírgula. Todo número que eu quero escrever em decimal e eu quero escrever ele em notação científica, eu posso fazer simplesmente isso aqui, ó, vezes 10 na zero. Vezes 10 na zero por quê? Todo número que é elevado na zero, ele é igual a 1. Então, 1 vezes todo esse número, ele continua sendo esse número aí. Tá? Então, o que acontece? Para não escrever toda vez esse número tão grande assim, eu posso escrever simplesmente 13, vezes 10 elevado no expoente. E agora, qual é o expoente? Quando eu falo em expoente, eu tenho que brincar assim, ó, que eu tenho a vírgula nessa casa, essa vírgula vai passar daqui para esse ponto. Notem que ela veio para cá. E eu não posso simplesmente trocar a vírgula e não escrever o expoente, ou no caso, quantas casas decimais eu mudei ao sair daqui até esse ponto. Então, eu vou escrever
13 vezes 10. Olha só, tu conta casas. Se algum dia o teu professor lá no ensino fundamental, que você aprendeu notação, disse lá, ó, conta os zeros, esse contar zeros está errado, tá, gente? A gente precisa contar as casas decimais que essa vírgula andou. Então, vamos lá, ó. Eu andei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas decimais. Quando a vírgula anda para a esquerda, o expoente aumenta. Então, quando a vírgula está andando para a esquerda, o expoente vai aumentar. Como ela andou 3, 6, 9 casas, então você vai escrever que isso aqui, ó, é 13 vezes 10 na 9. Mas, Vina, eu poderia escrever 1,3? Poderia. É a forma mais simplificada de escrever um número. Eu tenho aqui 1,3 vezes 10. Agora, como você mudou a vírgula daqui para cá, você precisa dizer no expoente que também mudou essa vírgula. Vamos lá. Se até aqui era na 9, mais uma casa decimal, você vai ver que tem que ficar na 10. Então, você tem lá 1,3 vezes 10 na 10. Esse é o meu número de forma mais simplificada. Tá ok? Então, provavelmente, o professor de matemática, quando brincar contigo, ele vai te dar um número bem grande e vai pedir para deixar na base 10 mais simplificada, que é 1,3. Você sempre vai deixar um número significativo na frente da vírgula, um número, de 1 a 9. Então, você escreveria 1,3, 2,3, 3,3, 4,3, 5,3, 9,3, mas não deixaria 13, tá ok? Na física, a gente vai usar bastante, deixar ele em números onde não é a forma mais simplificada, e sim numa formatação que a gente chama de engenharia, que vai acontecer aqui. Tu vai escrever 13 vezes 10 na 9, ou 13 vezes 10 na 6, ou 13 vezes 10 na 3, ou 13 vezes 10 na 0. Tá? O que acontece aqui? Que nós temos algumas letras que nós podemos substituir por esse 10 na 9. 10 na 6, 10 na 3, 10 na 12, sempre de 3 em 3. Tá? Eu vou continuar esse exemplo aqui e eu vou fazer umas novas expressões aqui embaixo até chegar aqui. Vini, por que tu pulou daqui para cá? Porque essa forma é uma das formas mais simplificadas de você escrever esse número grande. Temos números muito maiores, tá? Esse aqui é só um exemplo. Então, o que acontece? Ó? Eu posso escrever aqui, ó, 13 seguidos de não mais 9 zeros, e sim só de 6 zeros. Notem que a vírgula saiu daqui e veio para cá. Era 10 na 0. No momento que a vírgula sai daqui e vem para cá, eu digo que isso é vezes 10 na... Deixa eu pegar um apagador. Dizemos que esse número ficou vezes 10 na 3. Por quê? Eu suprimi essas 3 casas da escrita aqui, mas eu tenho que dizer com a base 10 aqui quantas casas decimais você andou para a esquerda, por isso que ele ficou positivo. Se você quiser escrever esse número aqui de forma a ele ficar 13.000, notem que você suprimiu mais 3 casas decimais. Ao eliminar essas 3 casas, de novo, você precisa escrever naquilo que você já tinha, que ele andou mais 3 casas. Como era 10 na 3, foi para 10 na 6. Tá? Da mesma forma que a vírgula vai estar aqui, vai andar mais 3 casas decimais para a esquerda, e ele fica 13 vezes 10 na 9. Então, você tem da forma decimal. Todo número que está na forma decimal, você pode simplesmente colocar 10 na 0, porque 10 na 0 e 1 vezes todo esse número, ele continua sendo esse número.
No momento, então, que você mexe 3 casas decimais para a esquerda, você suprime, você exclui essas 3 casas decimais da tua escrita, mas você tem que escrever 10 na 3 para dizer que você eliminou 3 casas decimais, e não são eliminar zeros, tá, gente? Outra forma aqui é que você andou daqui para cá, escreveu 13.000, agora 10 na 6, depois 13 vezes 10 na 9. Mas, Vini, por que você colocou esses números sempre de 3 em 3? E aí vem uma brincadeira que a gente pode fazer aí. Você já deve ter visto, em algum momento da tua vida, você escreveu lá 1.000 alguma coisa, 1.000 gramas. Essas 1.000 gramas podem ser escritas assim, ó, 1 vezes 10 na 3 gramas. Da onde que saiu isso? A vírgula estava aqui, andou 3 casas decimais para a esquerda, o expoente aumentou. Logo, 1.000 gramas, que é 1 vezes 10 na 3 gramas, você pode escrever que é 1 quilograma. Daqui que sai o quilograma, do 1 vezes 10 na 3. Então, toda vez que você tiver alguma coisa que está escrito vezes 10 na 3, você não precisa escrever mais 10 na 3, você pode escrever 1 quilo. Substitui o 10 na 3 pelo K. Como você também pode escrever 1.000 metros, e esses 1.000 metros é 1 vezes 10 na 3 metros, 1 vezes 10 na 3 metros é 1 quilômetro. Isso aqui é aquilo que nós chamamos de prefixo. Prefixo, nesse caso, ele é um múltiplo. Nós já vamos falar desses prefixos aí, tá, gente? Então, olha só. Quando nós brincamos com esses números aqui, nós podemos suprimir casas decimais. Aqui ficou na mão. Suprimir casas decimais, eu vou excluindo, vou mexendo a vírgula para a esquerda, e essa vírgula tem que aparecer lá em cima para que ela não descaracterize esse número, esse, representam a mesma quantidade de coisas. Se você quisesse que entrasse um dinheiro na tua conta, você preferia que entrasse o primeiro ou o último? Para mim, tanto faz. Todos estão representados de forma diferente, mas representando a mesma quantidade de coisas. Tá ok por enquanto, gente? Tranquilo? Alguma dúvida? Tá ok, então. Vou continuar a brincadeira. Agora, como eu falei para vocês, então, eu posso ter lá 1, 5, 3, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esse número está em forma decimal. Ponto, 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 vírgula. Vezes 10 na zero. Se eu suprimir 3 casas decimais, vou pedir para quem entrou aí desligar o microfone. Desliguei. Ok. Continua a brincadeira, gente. Olha só. Eu tenho esse número aqui, eu quero escrever ele em forma decimal. É só tirar o 10 na zero. Se você quer deixar ele em notação científica, é só botar 10 na zero. Porque 10 na zero é 1. E 1 vezes todo esse número continua sendo esse número. Eu vou suprimir essas 3 casas aqui, ó. A vírgula vai sair daqui para cá. Então, eu posso escrever 1.530.000. Como eu suprimi 3 casas decimais, eu vou escrever 10 na 3. Como eu escrevi 10 na 3, eu também posso escrever ele assim, 1.530.000K. Esse K aí é para nós substituir o 10 na 3. Então, eu não preciso mais escrever 10 na 3. Eu posso substituir 10 na 3 pela letra K.
e essa K tem que ser maiúscula, tá, gente? Da mesma forma que quando eu quero escrever 1.530, suprimir mais 3 casas, veio para cá, eu vou escrever 10 na 6. E toda vez que eu tiver 10 na 6, eu posso escrever assim, ó, 1.530 M de mega. Então, 10 na 6, toda vez que eu tiver alguma coisa com 10 na 6, ele é mega. Ou, ao contrário, quando você tiver algum número com essa letra maiúscula aqui, megametro, megahertz, mega pessoas. Você já deve ter percebido lá que o Instagram, lá ele tem um M de seguidor, 1 quilo seguidores. 2 mega de seguidores, isso significa que você tem 2 milhões de seguidores. Tá? Como você pode ter giga seguidores, gigahertz, gigabyte, gigametro. Tá? Então, são unidades que podem aparecer no nosso dia a dia. Aí. Saindo do 10 na 6, 1.5, vírgula, agora aqui, a vírgula saiu de lá, veio para cá, 53. Vini, eu preciso escrever esse zero? Não precisa, tá? Mas se você quiser representar ele para não se perder na brincadeira, pode escrever. Mas eu não escreveria, tá? Eu deixaria só 53. Você, para não se perder, vai deixar o zero lá. Vezes 10 na 9. Então, notem que a vírgula vem andando, o expoente vai aumentando, e eu posso trocar o meu expoente, a minha base 10 na alguma coisa, por uma letrinha. O 10 na 9 não é diferente. Eu posso escrever 1,53 giga. Giga. Então, toda vez que eu tenho lá 10 na 9, eu posso substituir pela letra G. G de giga. Tá ok, gente? Então, o giga apareceu aí. Mas, eu posso mexer essa vírgula mais para a esquerda ainda? Claro que pode. Você pode escrever assim, 0,00153. Notem que a vírgula estava no lugar aqui do lado do 1 e ela andou mais 3 casas. Andando mais 3 casas decimais, você pode colocar isso tudo na base 10 na 12. E toda vez que eu tenho alguma coisa na 10 na 12, eu posso escrever isso assim, ó. T maiúsculo de 10 na 12 é tera. Vou escrever aqui do ladinho que representa cada um deles. Então, aqui eu tenho quilo, aqui eu tenho o mega, aqui eu tenho o giga, e aqui eu tenho o tera. Você já deve ter encontrado aí no dia a dia de vocês aquilo que a gente chama de terabyte, tera seguidor, tera pessoas, terametro, teragrama. Não é muito comum, mas se aparecer, você sabe que é uma unidade que é bem grande, tá, gente? Está na faixa do bilhão, do trilhão, do quatrilhão. Tá ok? Vamos voltar lá ver se tem alguma pergunta. Tudo certo, gente, até aqui? Vocês estão me escutando bem? Beleza, Stefano, ok. Tá ok, obrigado pela resposta. Vamos continuar. Como a gente representa números pequenos e números grandes aí, então esse número é um número grande que a gente representou ele de uma forma mais simplificada. Gente, quando a gente fala nesses caras aqui, eles são prefixo. A gente chamou essas letrinhas aqui de prefixo, tá? Então, esses prefixos aqui, eles são os múltiplos. Prefixos múltiplos. Então, toda vez que ele falar qual é o múltiplo que representa o K, o mega, o giga, o tera, tem o hexa, tem o peta, tem outros, tá? Eu chamo sempre a atenção a esses três, porque esses quatro, porque são os que mais aparecem no nosso dia a dia. Tá ok, gente? Vou para o exemplo dos submúltiplos agora.
Está sendo gravada essa aula, então depois, se vocês quiserem fazer mais alguma anotação, ou vão tirando print da tela aí, tá, gente? Ok? Então, quando aparece um número pequeno, por exemplo, 0,000, olha aí, ó. Esse é um número pequeno. É um número pequeno, mas grande na forma de se escrever. Eu estou botando pontinhos aqui para separar de 1000 em 1000 ali para baixo. O que acontece aqui, gente? Da mesma forma como nós trabalhamos com o número grande, esse número está escrito na forma decimal. Estar escrito na forma decimal é escrever esse número por extenso, tá? Agora, como eu falei antes, se eu colocar esse cara como vezes 10 na zero, base 10 na zero, eu estou dizendo que 10 na zero é 1 e 1 vezes todo esse número continua representando a mesma quantidade de coisas. É coisas pequenas, mas ainda está sendo representado. Agora você vai vir para cá. Eu posso simplificar esse número e escrever simplesmente 1,24 vezes 10 elevado num expoente. Como a nossa vírgula andou para a direita, o expoente diminui. Se antes você ia dizendo que ia na 1, na 2, na 3, na 4, na 10, na 20, agora você vai dizer que fica na menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 20, o que for. Tá? Mas tenho que representar esse número negativo, porque senão você vai dizer que ele é um número grande, e não um número pequeno que é grande. Tá ok? Então, 1,24 vezes 10 na quanto? Cuidem as casas que a vírgula andou. Ela passou desse ponto para cá, ó. Então, olha só. 3, 6, 9. Como ela andou 9 casas para a direita, você vai vir aqui e vai escrever menos 9. Tá? E a brincadeira terminou. 1,24 vezes 10 elevado no expoente menos 9. Que é a forma mais correta de se dizer, tá? Eu costumo dizer assim, ó, 1,24 vezes 10 dá menos 9. Não precisa dizer no expoente, mas a forma correta seria essa. Então, 1,24 vezes 10 dá menos 9. Ok? Vou brincar de 3 em 3. De novo, eu vou tirar essa vírgula daqui e vou passar para cá, ó. Então, isso aqui vai ficar 0,000000124 vezes 10 na... Alguém pode abrir o áudio e me dizer em que expoente vai ficar aqui quando eu andei 3 casas a partir desse ponto para a direita? Pode abrir o áudio e dar um grito. Ninguém se arrisca? 3. 3? Eu acho. Não é menos 3? É, menos 3, foi o que eu quis dizer. Isso. Então, olha só. Como a vírgula andou 3 casas para a direita, você vai escrever aqui na menos 3. Depois, fechou? Uhum. Menos 3, tá? Agora, aqui, ó, eu vou mexer novamente 3 casas para a direita. 0,00124 vezes 10 na... Ajuda o tio aqui? Menos 2? Não. Olha aqui, ó. Eu já tinha menos 3. A vírgula andou menos 4, menos 5, menos 6. Menos 6. Perfeito. Tá, beleza. Tá? E olha aqui, ó. No próximo exemplo, a vírgula está aqui. Na menos 6, menos 7, menos 8. Menos 9. Olha aqui, ó. É exatamente o que a gente tinha. Se você fez toda essa brincadeira e chegou aqui, é porque está correto. A gente fez essa nossa experimentação. Tá? Uhum. Então, olha lá. Ó.
Tu tem todo esse número, o número em forma decimal, ele sempre está na base 10 na zero. Se você mexer a vírgula 3 casas para a direita diminui o expoente e você vai escrever 10 na menos 3. Andou mais 3 casas para a direita, 10 na menos 6. Mais 3 casas para a direita, 10 na menos 9. Poderia escrever mais 3 casas para a direita? Sim, poderia. Você pode simplesmente escrever assim, ó, 1, 2, 4, a vírgula está aqui, andou mais uma, mas eu quero mais 3. Então, eu preciso acrescentar um zero. Se quisesse andar mais uma casa, acrescentaria mais um zero. Tá? Mas como eu quero de 3 em 3, então eu vou escrever isso aqui vezes 10 na 9, negativo, 10, 11. Espera aí que eu me perdi aqui. Tá, ó, 1,24 por 10 na menos 9. Você vai andar 3 casas para a direita, diminui mais 3. Isso vai ficar na menos... Menos 6. Não. Você Menos vai 12. diminuir de menos 9. Menos 9 com menos 3, menos Menos... 12. Menos 12. Tá? Tá. Então, nós brincamos para o lado daquilo que a gente chama de prefixo também, tá, gente? Ó, isso também são prefixos, só que agora nós temos os submúltiplos. Submúltiplos por quê? Porque eu vou trocar esse cara aqui, ó, 10 na menos 3, por uma letrinha também. E que eu posso escrever isso aqui assim, ó, 0,000000124 M. M do quê? Vocês já viram falar em milímetro? Mais ou menos, eu ouvi já também. Milímetro? É. Já, né? Já viu falar em milihertz? Não. Milibyte? Também não. Milipessoas? Não. Não, né? Então, algumas unidades são comuns. O milímetro da tua régua lá é mais comum do que isso, né? Vamos lá, eu posso escrever isso aqui. Então, toda vez que tiver na 10 na menos 13, você pode trocar o 10 na menos 3 por mili. E percebam, esse M aqui é minúsculo. O anterior, do múltiplo, ele era maiúsculo. Se você trocar o M maiúsculo por minúsculo, você vai dizer que esse número é muito grande, tá? Então, tem que ter cuidado. Embaixo, você pode escrever ele assim, ó. 1, 2, 4, 10 na menos 6, você vai escrever esse cara assim, ó. É um mu com uma perninha mais comprida, tá? O lado esquerdo da perninha é mais compridinho, tá ok? Uhum. Então, esse cara aqui é mili, esse cara é micro. Toda vez que você tiver menos 6, você pode substituir pela letrinha micron. Micro. Micrômetro, já viram falar? Microhertz, micro Henry, são unidades que não aparecem muito no nosso dia a dia, né? Agora, olha aqui, ó, eu posso escrever esse 1,24 vezes 10 elevado... Opa, vou tirar o vezes 10. Toda vez que vocês tiverem um número elevado na menos 9, você pode substituir isso por N. N de nanotecnologia. Já viu falar? Já ouvi, mas eu nunca sei o que. Nanotecnologia? Isso. Nanotubo? Não. Nunca viu falar? Não. Ok. Então, olha só. 1,24 nano. N minúsculo, tá, gente? Então, toda vez que tiver na 10 na menos 9, eu posso substituir pelo N. N de nano. Agora, quando está na menos 12, você pode escrever isso aqui, 1240 milímetro nano, e daí você tem o pico. É um P minúsculo, tá, gente? Ó. Professor, move um pouquinho para a direita. Oi? Eu não estou conseguindo enxergar o 12 ali.
Isso, obrigado. Fechou? Sim. Então, olha aqui, ó, 1240 pico. Esse cara aqui é nano. Esse aqui é micro. E esse aqui é li. Tá? Tem uma tabelinha que você pode tirar um print depois aí na frente, tá? Deixa eu molhar meu apagador. Gente, por enquanto está tudo ok? Aham. Tranquilo? Nós vamos fazer exemplos, tá? E a gente vai tirar as dúvidas desses exemplos, tá, gente? Por que falar em notação científica? Nos livros, nos nossos materiais, vocês vão ver, gente, que nós teremos muito número escrito na física, tudo em notação científica, tá? Se você não aprendeu, vai chegar algum momento na matemática que o professor vai usar com vocês operações com números em notação científica. Se ele não trabalhar contigo, eu sou obrigado a trabalhar contigo na física as operações, porque nós vamos fazer muita conta com números em notação científica, tá? E você precisa saber fazer na mão, porque vai chegar em alguma prova, alguma coisa, se você nunca viu, você não consegue resolver. Não é simplesmente somar, tem algumas regras para a gente utilizar a notação científica para fazer operação de soma, subtração, divisão, radiciação e assim por diante. Ok? Iris, Oi. quando o Pro estiver explicando, tu desliga o teu microfone para a gente escutar melhor. Sim, Oi? desculpa. Tá bom? Isso. Tentem ativar, gente, o microfone só quando vocês forem falar, quando eu questionar vocês. No geral, deixem ele desligado, porque ele dá interferência nos colegas aí, né? Mas tudo bem. Vamos continuar a brincadeira, olha só. Eu tenho lá, então, uma apresentação. Tá? Então, o que acontece aqui, gente? Quando falar em notação científica, lembrem de Arquimedes, tentou contar coisas grandes, tá? Quando eu tenho um número na m vezes 10 na n, isso aqui está em notação científica. O que é o m? O m está representado aqui pela mantissa, que é o 3,2 vezes 10 na base 10 no expoente 3. Potência de 10 é tudo isso aqui, tá? Então, olha aqui, ó, nós temos o 13 mil, milhão, bilhão, e eu posso escrever só 13 vezes 10 na 369. 13 vezes 10 na 9. A vírgula, como está aqui, ó, ele deixou na zero, conforme vai andando para a esquerda, ele vai aumentando até ficar na 9. Da mesma forma, o 343 aqui, ou simplesmente 3,43. A vírgula está aqui, ele vai andar 3, 6, 9, 10, 11 casas para a direita. Então, esse exemplo aqui ficaria 3,43 vezes 10 na menos 11, tá, gente? Olha esses exemplos que a gente pode brincar aí, ó. Eu coloquei eles no quadro até a letra I, e depois a gente faz a J, K e L. Ou vocês ficam de tema de casa para me mandar pelo ambiente lá para ver se vocês entenderam. Escrevam no papel, tira uma foto e manda no ambiente lá como tema de casa, tá? A letra J, K e L. Tá ok? Vamos lá, então. Eu vou projetar no quadro de novo, lá, ó, 50 mil, tá, gente?
Eu vou fazer uma tela cheia aqui. Então, olha só, toda vez que nós tiver um número grande, então, eu posso escrever ele em notação científica e eu posso utilizar também essa notação científica, eu posso trocar essa notação por um múltiplo ou por um submúltiplo, depende do que você está trabalhando, com número grande ou pequeno. Olha o exemplo desse número aqui, 50 mil. Gente, eu não estou falando aqui se é dinheiro, se é pessoa, se é comprimento. Eu não tenho uma unidade de medida. Tá? Isso aqui é simplesmente um número. Então, o que acontece? Esses 50 mil, eu posso escrever ele da forma mais simplificada, como 5 vezes 10 na 4. Por que vezes 10 na 4? Vezes 10 na 4. Porque a vírgula, por mais que eu não tivesse escrito ela aqui, você tem que entender que ela estava, tá? Então, nem sempre vai aparecer a vírgula. Então, a vírgula que saiu daqui, ela andou 1, 2, 3, 4 casas decimais para a esquerda. E toda vez que anda para a esquerda, o expoente aumenta, tá? Então, essa seria a forma mais simplificada de se escrever esse número. Mas, na física, a gente sempre vai deixar de 3 em 3. De 3 em 3. Então, na 3... na 6, na 9, na 12, na 15, 18, 21, 24 e assim por diante. O que vai acontecer então? Vini, está errado escrever 5 vezes 10 na 4? Claro que não, está certo. É a forma mais simplificada. Mas na física a gente utiliza muito os prefixos. Os prefixos fazem com que a gente escreva um pouquinho diferente a mesma coisa. O que dá para a gente escrever? 10 na 3. Então, eu vou deixar esse número no expoente 10 na 3. Então, eu vou escrever 50. Por que 50? Porque a vírgula andando desse ponto até aqui, ela vai andar 3 casas decimais. Andando 3 casas decimais, então, eu vou escrever 50 vezes 10 na 3. 50 vezes 10 na 3 é a mesma coisa que eu escrever 50K. 50K de seguidores. 50. Você já viu falar lá em 5 calorias? Você já viu falar em 5 quilocalorias? Nos alimentos que você compra, na bolachinha, no refrigerante, em todos os alimentos, ele tem uma certa quantidade de calorias. Essas calorias aqui, ó, ele está dizendo que tem 5 calorias só. 5. Já aqui, ele está dizendo que ele tem 5.000 calorias naquele pedacinho de bolacha, naquele refrigerante, no que você estiver comendo. Então, cuidado com o K. Às vezes o pessoal escreve assim, ó, nesse alimento só tem fit, né? Ele só tem 5K, 5 quilocalorias. Cinquinho são 5.000 calorias. 5K quer dizer 1.000. Se ele tiver 5 mega, são 5 milhões de calorias, gente. Então, é muita caloria num alimento aí. Tá? Gente, deu para entender essa notação aí do primeiro exemplo? Sim, tranquilo. Beleza, que bom. Então, dá para nós continuar aí. Olha só. Agora, você olhando para esse número, você tem um número aqui assim, 0,00034. Eu posso deixar ele de novo, da forma mais simplificada. A forma mais simplificada para nós aqui é escrever 3, alguma coisa. Deixar um número significativo na frente. Esse um número significativo, lembrando, de 1 a 9. Você nunca vai escrever a forma mais simplificada de 0 a 10. Tá? Sempre de 1 até o 9. 1, alguma coisa, nesse caso, 3,4. Então, a forma mais simplificada é 3,4 vezes 10 na quanto? 3,4. A vírgula saiu desse ponto, andou 1, 2, 3, 4 casas decimais para a direita. Então, você vai escrever vezes 10 na menos 4. É isso que quer dizer que você elevou um número na base 10 na menos 4. A vírgula andou.
Tá? Isso aqui não é maior nem menor que isso. Eles representam a mesma quantidade de coisas. Tá ok, gente? Então, volta para cá. Como eu falei antes, eu preciso, na física, utilizar os múltiplos e submúltiplos. O 10 na menos 4 não tem uma letrinha para me substituir, mas eu tenho 10 na menos 3 e tenho 10 na menos 6, que eu posso deixar em um ou em outro, ou deixar nos dois para exemplificar. O que acontece? Para deixar na menos 3, a vírgula tem que passar daqui para esse ponto. Então, eu escreveria assim, ó, 0,34 vezes 10 na quanto? Menos 1, menos 2, menos 3. Então, 0,34 vezes 10 na menos 3. Esse menos 3 aí eu posso escrever simplesmente 0,34 mili alguma coisa. Então, você não precisa escrever mais, então, 0,34 vezes 10 na menos 3. Na física, como eu falei para vocês, vai aparecer aqui, ó, muito 0,34 mili. Da mesma forma que eu posso mexer essa vírgula mais 3 casas para a direita, vai diminuir mais 3 casas. Logo, 340 vezes 10 na menos 6. Por que menos 6, Vini? Porque eu já tinha menos 3 com a vírgula aqui, e ela andou 3 casas para a direita. Olha aqui, ó, a vírgula estava aqui, andou para cá. Andando 3 casas para a direita, você vai aumentar, ou melhor, vai diminuir mais 3 casas. Menos 3 com menos 3 dá menos 6. Tá, gente? Cuidado com menos, menos. Daqui a pouco tu vai somar e vai zerar isso aqui, tá? Então, é menos 3 com menos 3 dá menos 6. Esses 340, pela tabelinha dos submúltiplos, eu posso substituir o menos 6 pela letrinha micro. Fechou? Então, escrever 0,00034 é a mesma coisa que escrever 3,4 vezes 10 na menos 6. Da mesma forma, eu posso escrever 0,34 vezes 10 na menos 3, que é 0,34 mili. E da mesma forma, eu posso escrever 340 vezes 10 no expoente menos 6, que é 340 micro. Micro o quê? Pode ser milímetro, micrômetro, miliampere, microampere, mas a quantidade de coisas é a mesma quantidade, só está representado de um jeitinho diferente. Se você mexer na vírgula de forma errada, aí sim, aquilo que inicialmente era isso, ele pode ser uma coisa diferente aqui no final. Por isso que tem que ter muita atenção na hora de mexer as casas decimais. Tá ok, gente? Posso apagar aqui? Vão anotando as dúvidas, crie um número aí para exemplificar, para ver se foi bem entendido, tá? Isso vai ser bem utilizado nas nossas aulas durante o ano. Fechou, gente? Vou deixar esse cara aqui no cantinho, 0,34 mili. Tá? Depois eu puxo a... Continuando a brincadeira, gente. 48 mil. Da forma mais simplificada, 4,8 vezes 10 na quanto? 4,8 na 4. Porque a vírgula andou daqui 4 casas para a esquerda. Esquerda de novo, o expoente aumenta. De novo, vou dizer, tio Vini, vou deixar ele em notação científica, mas para utilizar um múltiplo ou um submúltiplo. Como ele é um número grande, ele é 1000, milhão, bilhão, então eu vou utilizar os múltiplos. Os submúltiplos é quando o número é mais pequeno, ok? Olha o que acontece aqui, então. Vou deixar a vírgula daqui para vir para cá, ó. Para 48. Por que 48? Porque eu tenho 48 vezes 10 na 3. E esse 48 eu posso escrever simplesmente dizendo 48K. 48K maiúsculo, por favor, tá, gente? Tá ok?
Vamos lá. Continuando a brincadeira. 0,0006. Forma mais simplificada. 6 vezes 10 na menos 4. 6 vezes 10 na menos 4. Por que menos 4? Porque a vírgula saiu daqui e andou 1, 2, 3, 4 casas decimais para a direita. Direita diminui o expoente. Vem para cá agora. Vini, eu posso deixar na menos 3 ou na menos 6. Para deixar na menos 3, a vírgula tem que sair daqui e andar 3 casas decimais para a direita. Então, ele ficaria aqui, ó, 0,6 vezes 10 na menos 3. Esse 0,6 é 0,6 milha alguma coisa. Se você mexer essa vírgula 3 casas para a direita, você pode escrever 600 vezes 10 na menos 6, que é igual a escrever 600 micro alguma coisa. Tá? Então, esses mili, micro, nano, pico, quilo, mega, giga, tera, gente, tem que lembrar sempre, tá? Em algum momento vai aparecer esses múltiplos e submúltiplos, que nós chamamos de prefixos, na tua vida, e você vai ter que saber quanto é que vale cada um deles, tá? Vamos continuar? Olha aí, 0,0008. De novo, forma mais simplificada, 8 vezes 10 na menos 4. 8 vezes 10 na menos 4 é a forma mais simplificada, só que menos 4 de novo. Não tem um prefixo para substituir. Eu vou escrever ele 0,8 vezes 10 na menos 3, que 0,8 vezes 10 na menos 3 é 0,8 mili alguma coisa, tá, gente? O mili alguma coisa. Esse meu M aqui, eu não estou acostumado a escrever ele com 3 perninhas assim. O meu M normalmente é assim, tá? Ok? Vou continuando. Poderia escrever 800 micro? Sim, poderia ser. Então, 0,8 vezes 10 na menos 13 é 0,8 mili alguma coisa. Mas, professor, meu colega chegou a 800 micro. Gente, 0,8 mili é igual a 800 micro. Qual das duas respostas está correta, Vini? As duas estão corretas. Cuidado, você, em provas que tem alternativas ali, você pode escrever lá 0,8 mili, ter uma resposta, e ter 800 mili. Aí, o 0,8 mili está certo. Não vai ter duas alternativas corretas, pelo menos em alternativas diferentes. Pode ter na mesma linha duas respostas corretas. Bota lá, 0,8 mili ou 800 micro. Tá? Isso representa a mesma quantidade de coisas. Foi lá. Esse número é grande já, gente. Ó. 7 mil, milhão, bilhão. 7 bilhões de coisas. Então, da forma mais simplificada, 7 vezes 10 na vírgula aqui, andou 3, 6, 9 casas decimais para a esquerda. 9 casas decimais para a esquerda. Isso aqui ficou vezes 10 na 9. Já ficou da forma mais simplificada e também já ficou da forma que eu tenho um prefixo para utilizar aqui. Isso aqui, então, ó, tenho lá quilo, mega, giga. Esse cara aqui é 7 giga alguma coisa. G maiúsculo, por favor. Giga, gente, gigabyte. Teu pendrive lá tem capacidade de 8 giga, 10 giga. É isso aqui. É esse tamanho de byte que ele pode armazenar. Nesse caso, 7 GB. Tá? Esse último número aqui, daí eu vou deixar os outros para vocês fazerem em casa. Tá? Olha aqui, ó, 0,000000025. Como que nós vamos escrever isso da forma mais simplificada? Sempre deixando um número significativo na frente da vírgula. 2,5 vezes 10 na quanto? Vírgula está aqui. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7.
Então, você deixou na menos 7. Isso aqui não tem um prefixo, de novo, ou deixa na menos 6, ou deixa na menos 9. Vou deixar na menos 6. Para deixar na menos 6, a vírgula tem que dar 6 casas para a direita. Então, isso aqui vai ficar 0,25 vezes 10 na menos 6. 0,25 vezes 10 na menos 6 é 0,25 micro alguma coisa. Micro, tá? 0,25 micro. Que também pode ser escrito como 250 vezes 10 na menos 9, que é 250 nano alguma coisa. Nanômetro, nanotecnologia, tá, gente? Bom, galera, quanto à explicação aí, deu para dar uma entendida o que é notação científica, o que são prefixos e que são múltiplos e submúltiplos? Tranquilo? Alguma dúvida? Querem... Tá, olha só. Deixa eu abrir aqui. Stephanie, professor, essas que você deixou para fazermos, onde podemos te mandar? Faz assim, ó. Escreve no teu caderno de física, escreve a resolução do lado, tira uma foto e posta lá no ambiente onde eu vou criar uma atividade. Já tem a atividade da aula de hoje. Tu vai chegar lá e vai postar a foto do teu caderno, tá ok? Kathleen, tem como explicar o número negativo? Tem sim, Kathleen. Vamos brincar, tá? Eu vou colocar um... Agora eu apago o quadro e coloco mais um número ali, tá ok? Voltando lá para aqueles números lá, então, gente, ó. Olha só o que acontece. Aqui tem uma tabela dos prefixos, ó. O quilo, K, 10 na 13, é 1000. Mega, M, giga, G, tera, T, peta, P, hexa, E. Tá? Então, ó, notem que é tudo 10 na 3, 6, 9, 12, 15, 18. Aqui, como é um número que ele não tem outros números, ele coloca zeros depois do número 1 aqui, tá, gente? É só para fazer um desenho mais simplificado, tá? Quando eu tenho 10 na menos 3, mili, micro, nano, pico, femto e ato. Tem mais, tá, gente? Não precisa sair decorando tudo isso. Eu costumo dizer assim, ó, que os 4 primeiros dos submúltiplos e os 4 primeiros dos múltiplos devem ser lembrados, porque no dia a dia, aí, em prova e tudo mais, vai aparecer bastante. Quilo, mega, giga, tera, lembrem disso, ó, quilo, mega, giga, tera, mili, micro, nano, pico, mili, micro, nano, pico, mili, micro, nano, pico, quilo, mega, giga, tera. E, gente, é tera, com R só, não é terra, tá ok? Vamos lá, por exemplo, que é Kathleen, vamos colocar um número negativo aí, tá? Vocês vão ver que em seguida, assim que terminar a aula, o programa vai fechando o pacote da aula e vai salvar essa aula para mim poder postar depois aí no ambiente que vocês vão aparecer lá. Vini, eu quero assistir as outras aulas depois. Nós vamos assistir, tá? Pode assistir a aula quantas vezes você quiser. Pode baixar a aula,
estou programando uma outra aula de cinemática, conteúdo novo daí, tá, gente? Cinemática fala em MRU, MRUV, dependendo do tempo que nós vamos ficar afastados aí, pode ser que nós tenhamos que ter bastante conteúdo nessa plataforma, tá? Então, o que acontece? Foi a Kathleen. Kathleen, eu vou botar aqui, ó, 0. Número pequeno, Kathleen. É um número pequeno, né? Dá para nós brincar com ele. Olha só, a vírgula está aqui. Primeiro, esse número está escrito na forma decimal. Falando da forma decimal, é uma escrita por extenso. Decimal. Todo número em forma decimal, eu posso simplesmente colocar aqui, ó, 10 na 0. Colocando esse número em 10 na 0, ele já está em notação científica. Nós já colocamos ele vezes 10 elevado a alguma coisa, em notação, ok? Da forma mais simplificada, lembrem, um número significativo na frente da vírgula. Então, você deixaria 2,5. Agora, a pergunta é, me ajudem, amiguinhos, quanto fica o expoente desse número aqui se eu trouxe a vírgula para o lado do 2,5? Alguém se arrisca? Kathleen? Mateus, menos 7. Mateus, dá uma olhadinha aqui, ó. Você saiu daqui, andou 3, 6, 7. Para ser menos 7, teria que ficar a vírgula 0,25. Então, fica na menos 8. Perfeito, Alisson. É isso aí. Menos 8. Tá? Forma mais simplificada. Daí tu vai dizer, Vini, mas menos 8 não tem um prefixo, não tem um submúltiplo. Então, vamos deixar na menos 9. Menos 9, eu tenho que andar uma casa para a direita. Por que para a direita? Porque para a direita diminui o expoente, diminuindo o expoente, menos 1 com menos 8 fica menos 9. Então, a vírgula andou mais uma casa para a direita, vezes 10 na menos 9. 25 vezes 10 na menos 9 é 25 nano alguma coisa. 25 nano menos 9. Podemos brincar com outros submúltiplos? Sim, posso. Eu posso escrever ele assim, ó, 0,000025. Notem que a vírgula saiu daqui e andou 3 casas decimais para a direita. Andando 3 casas decimais para a direita, vezes 10 na menos 3. E o menos 3 eu posso substituir, não é escrever 10 na menos 3m, tá, gente? Você tem que trocar esse número pela letra M, ok? De novo, posso andar mais 3 casas decimais para a direita? Claro que pode, 10 na menos 6. Escrevendo 10 na menos 6, isso é micro alguma coisa. 0,025 vezes 10 na menos 6. Então, troco esse número por uma letra. Tá? E depois do menos 6, vai lá para o menos 9. Tudo isso, gente, ó, representa a mesma quantidade de coisas, tá? Não são quantidades diferentes, só estão escritos de forma diferente. Tá ok por aqui? Kathleen, entendeu o número negativo, Kathleen, agora? Beleza, tá? Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu vou chamar de novo esse exemplo aqui, ó. Tira um print dessa tela aqui, gente, ó. Tira um print e resolve todos eles. Não só esses últimos que eu deixei de resolver. Resolvam todos para que você
tem uma experiência de fazer uma substituição, uma troca desses múltiplos e submúltiplos. Tira o print, escreve no caderno e coloca tudo o que você aprendeu aí hoje. Tá? Então, nós vimos sobre notação científica, nós falamos nessa conversão da forma mais simplificada e da forma que a física vai utilizar os múltiplos e os submúltiplos, tá, gente? Múltiplos e submúltiplos. Tá? Aqui, ó, nós temos os prefixos múltiplos, que são os grandes, e os prefixos submúltiplos, que são os pequenininhos. Tá ok? Um beijo no coração de vocês, tá? Se cuidem, fiquem em casa. Dúvida, gente, pode perguntar, tá? Ok, entendi, muito tá. Amanda, professor, é certo responder mesmo não sendo no modo prefixo? O que tu quer dizer assim? Tu escreveu 5.000, vamos botar um exemplo aí. Você escreveu, por exemplo, assim, ó, 5.000. Esse número está em decimal, correto? Você vai escrever esse 5.000 vezes 10 na 3. Você pode escrever esse 5 vezes 10 na 3 como 5K. Qual é a forma mais correta, Amanda, de se escrever esse número aí? Pode abrir o áudio aí, Amanda, se quiser. Tá vendo o número aí, Amanda? Amanda tá aí ainda? Tá, beleza. Pode escrever então, Amanda. Tá, tu entendeu essa questão que apareceu aí no quadro? Olha só, você pode escrever 5.000, você pode escrever 5 vezes 10 na 3, ou você pode escrever 5K. Se eu entendi, tu diz assim, Vini, eu posso escrever só 5 vezes 10 na 3? Pode. A grande jogada é que na física, quando a gente utiliza alguns números aí que estão em notação, vai aparecer muito 5K. E aí você precisa entender que o 5K é 5.000, tá? Da mesma forma, você vai chegar a algumas respostas a 5.000. E no gabarito vai lá estar escrito 5 vezes 10 na 3, ou 5K. Essas conversões vão aparecer para nós fazer, tá, Amanda? Ficou entendido? Era essa a dúvida? Sim, as 3 formas, do jeito que está escrito aqui no quadro, ó, as 3 formas estão corretas. O 5 vezes 10 na 3 é a forma mais simplificada. Eu poderia escrever 500 vezes 10 na 1, 50 vezes 10 na 2, ou 5 vezes 10 na 3. Todas elas continuam sendo a forma correta. Olha aqui, ó. Poderia ser, ó, 500 vezes 10 na 1, 50 vezes 10 na 2, como eu posso escrever 5 vezes 10 na 3. Todas elas estão corretas. Como eu falei, só algumas, como o 5 vezes 10 na 3, que tem uma letrinha que é o K. O 10 na 6 tem o mega, o giga, o tera, e assim por diante. Todas estão corretas no seu jeito de escrever, dependendo da questão, vamos falar em
questão de prova, de vestibular e tudo mais, dependendo de quem fez a questão, ele vai indicar uma dessas respostas. Pode aparecer qualquer uma dessas que eu escrevi aí no quadro para vocês, tá? E daí você vai ter que identificar qual é o mesmo valor do cálculo que tu chegou. Você chegou lá a 5.000, mas está escrito na prova ali 50 vezes 10 na 2. Você tem que entender que os 50 vezes 10 na 2 é 5.000, como os outros também. Tá ok, Amanda? Beleza. Mais alguma pergunta, gente? Pessoal, eu vou lançar lá no ambiente, no Classroom, a próxima aula, tá? Eu vou fazer essa próxima aula à tarde, vamos ver se dá mais gente. Hoje nós tivemos 17 pessoas, de um total de uns 170 que nós temos na turma lá, cadastrados, tá? Então, não sei se foi falta de aviso ou preguiça mesmo, que o pessoal não compareceu a essa aula, tá? Essas aulas, gente, são aulas que estão previstas a gente fazer EAD, como nós estamos falando aí, algumas atividades vão aparecer. No momento que eu lanço a atividade e essas atividades não são feitas, gente, vocês vão receber falta lá no ambiente, tá? Então é só uma questão mais legal para explicar para vocês. Para quem não assistiu essa live e quiser assistir a gravação, assiste, faz a atividade e envia lá no ambiente, tá? Isso está explicado na gravação, e daí quem for assistir pode fazer o tema de casa também. Até aqui tudo bem, gente? Podemos encerrar a brincadeira? Tem alguma dúvida? Beleza? Deu para entender bem? O áudio estava bom? A gravação, a imagem estava boa? Não é... Tá, ok. Amanda, professor, em questão do trabalho de amanhã. O de amanhã é o trabalho da sinopse da série que eu pedi para vocês assistir? É isso que tu está falando? Tá. O da sinopse, eu dei um tempo maior para vocês lá. Se eu não me engano, foi lá para o dia 20 do mês que vem. O de amanhã é esse teminha de casa aí. Tira o print dessa tela que eu falei para vocês, coloca no caderno, tira a foto e posta lá. Esse é o teu tema de casa de hoje, tá bom, Amanda? Ok? Então, o de amanhã, para quem assistiu a aula, para quem não assistiu, diga para assistir e fazer o tema de casa e postar lá, tá? Depois de fechar o sistema, ele não deixa mais postar, porque eu coloquei um tempo para te responder essas questões. Como é uma live, tá? Tudo mais assim. Kathleen, ponta aonde? Eu não entendi a pergunta, Kathleen. Postar onde? Lá no Classroom. Lá onde tem as atividades, tá? Na aula de hoje, lá tem as instruções para entrar nessa aula, e daí tu vai postar a atividade ali, o que tu fez. Tá? Entra na atividade de hoje e vai lá postar atividade, devolver para o professor. Tá? Da sinopse ficou para o dia 20 do mês que vem, tá, Anne? É isso aí, Ellen, dia 20 do mês que vem. Tá? Gente, coloca lá, Stephanie, sinopse. Episódio 1, escreve o que falou no episódio 1. Episódio 2, escreve. Não precisa ser uma coisa muito elaborada, tá, gente? Só para indicar que você assistiu. Como nós temos só um período por semana, durante o ano todo a gente não consegue trabalhar todos os conteúdos que a gente precisaria trabalhar, tá, gente? Então, o que vai acontecer? Em algum momento eu vou pedir para vocês assistir algumas videoaulas minhas, que eu vou gravar conforme o tempo vai passando, ou até mesmo filme,
documentário, que fala sobre os assuntos relacionados a alguns temas que não teremos tempo para trabalhar em sala de aula, tá? Um período é muito pouco, gente, tá? Pode fazer numa folha só, então, tá, Stephanie? Escreve lá na folha, episódio 1 fala disso, 2, 3, 4 até o 11. Se precisar puxar para a próxima página, puxa, não tem problema nenhum. Quem não tem Netflix, Andréia, olha no YouTube, não é a mesma série, mas eu encaminhei lá pela direção e pelo ambiente lá, 2 links que falam do mesmo assunto. Então assista pelo YouTube, tá? Mais alguma dúvida, gente? Não, pelo YouTube, gente, não é a mesma série, tá? É outra. Então você vai falar, Alisson, pelo YouTube não dá para ver qual é o episódio. Não é a mesma série, mas o assunto é o mesmo. Então tu vai colocar lá no teu material que você assistiu pelo YouTube e vai falar do que, fazer uma sinopse do episódio todo daí, tá? Anne, se vocês conseguirem assistir, tem alguns sites aí que aparecem, tá? Essa série Universo. Vale a pena dar uma procurada. Esse a série Universo aí da Netflix está bem legal, tá, gente? Ela é uma série bem argumentada cientificamente, bem legal, tá? Por isso que eu recomendei ela, tá? Procurem. Boa dica aí, Anne. Tranquilo, gente? Mais alguma dúvida? Eu vou parar a gravação de agora em diante, tá? Para quem gostou, dá um likezinho, manda um beijo pro tio Vini e